ficou legal. De novo. Fala, galera! Então tá na área para a gente falar um pouquinho sobre a Intel e o que aconteceu com ela especificamente hoje, envolvendo o Trump, aonde ele fala sobre um possível acordo da Intel e da Apple, fazendo com que as ações disparem mais de 10%. Então, antes da gente olhar tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações muito importantes do mercado financeiro. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu especificamente com a Intel e a notícia, né? Então tá aqui, ó. Aqui é a notícia aqui vinculada pela Invest. Intel dispara após Trump dizer que Apple concordou em trabalhar com a fabricante de chips. Muito importante, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que a Apple concordou em trabalhar com a Intel para projetar e fabricar chips localmente. Lembrando o contexto, daqui vamos dar o contexto, no governo Biden foi comprado, né, pelo governo americano participações da Intel, que não está sendo feito compra de participações da IBM pelo governo americano, tá, para tentar tirar o peso dessa questão geopolítica, principalmente dos semicondutores lá, né, que a gente tem da TSMC e toda aquela questão envolvendo China, aquele acordo. Então, a estratégia do governo americano, pelo visto até o momento, além do estresse e tentando botar um panos quentes na situação da China e Taiwan, é tentar construir, por um futuro próspero, instalações envolvendo talvez a Intel, provavelmente, e a IBM, situações para que o governo americano, né, o Estado americano, o país Estados Unidos, consiga ser autodependente nesse quesito de semicondutores, e isso é um indício significativo para este caminho. Isso aqui é o fabricante de chips localmente como parte de um esforço do governo para impulsionar a produção doméstica. Basicamente, o que eu já falei, o Trump declarou que na publicação nas redes sociais vai trabalhar com a Intel para projetar e fabricar seus chips nos Estados Unidos, mas não forneceu detalhes específicos. As ações da Intel disparam mais na abertura do mercado na quinta, isso foi dito na quarta pós-pregão. Trump afirmou que a iniciativa faz parte do esforço do governo de trazer a fabricação de semicondutores de volta aos Estados Unidos, basicamente, destacando a parceria de Intel com o empreendimento da TerraFab de Elon Musk como parte desse esforço. Trump também disse que a participação de 10% do governo da Intel, lembrando que eu falei ali, que no governo Biden foi comprada uma participação da Intel, saltou de 10 bilhões de dólares para 60 bilhões de dólares desde que a posição foi adquirida no início deste ano, mas foi pelo governo Biden também. A Intel e a Apple teriam chegado a um acordo preliminar no início de maio para desenvolver chips para dispositivo Apple, conforme noticiado pelo Wall Street Journal. A Intel, a outrora fabricante de chip mais avançado do mundo, ficou muito para trás de rivais como TSMC e Samsung no desenvolvimento de capacidade de fundição para a fabricação de chips avançados. Essa defasagem se tornou cada vez maior durante a recente boom da inteligência artificial. Trump colocou a Intel no centro do seu esforço para revitalizar a fabricação doméstica de chips. Relatório recente indicam que a Intel começou a fabricar seu nó de chips mais avançado, o 18AP, com o objetivo de reconquistar uma posição mais competitiva no setor de fabricação de semicondutores. Então foi basicamente essa notícia que veio, tá? Então está tendo um esforço do governo americano de colocar essas empresas que têm uma estrutura mundialmente conhecida, que ficaram realmente para trás recentemente, que nem o caso da Intel e a própria IBM, que não ficou tanto para trás assim, mas também teve impulso do governo americano nesta empresa, tá? E a gente vai olhar aqui o gráfico para entender se vale a pena ou não vale a pena entrar na Intel, porque desde a compra no ano passado, se eu não me engano, e até foi em 2024 uma participação, a Intel disparou, né? Ela vinha muito mal e acabou disparando, e a gente vai ver se ainda vale a pena ou não através dos gráficos. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a Intel tem um histórico recente. Se a gente for pegar aqui, ó, 1973, aqui tem a participação dela. Acontece um pouquinho nesse histórico, mas a gente percebe que a partir dos anos 2000, que provavelmente deve ter sido o boom das .com aqui, ela teve uma valorização de 75 dólares. Desde então, dos anos 2000, não voltou mais a esse patamar, se aproximando de 75 dólares aqui nos anos de 2020, 2021. Após isso, a empresa entrou no buraco, né? Entrou no buraco
não conseguiu se desenvolver, teve uma queda em linha reta. Aqui tentou se reestruturar, e aí em 2024, ali, eu me lembro muito bem, que ela soltou a notícia que ia demitir funcionários, ia parar de distribuir dividendos, que foi aqui o último dividendo, ia tentar se reestruturar. Óbvio que não sei se já ali contando com essa iniciativa do governo, mas foi ali que tudo começou. E a partir de então, 2025, nós tivemos uma alta da Intel. Se a gente for pegar desde o movimento deste fundo aqui até o ponto atual, a Intel subiu quase 400%. Quem diria, né? Mas enfim, a Intel subiu e saiu dessa zona de congestão gigantesca, rompendo a máxima histórica e foi-se embora, né? E agora, gente, a gente olhando o gráfico semanal, a gente percebemos que temos essa movimentação de alta, um processo de congestão que está sendo rompido, provavelmente vinculado a esta notícia da Intel, onde temos uma zona aqui, ó, nitidamente de congestão e um rompimento, e a tentativa agora, que a gente só vai saber na segunda-feira, porque esse vídeo está sendo gravado na quinta de noite, nós só vamos saber na segunda-feira, porque amanhã, vulgo sexta, o mercado americano está fechado. Então só vamos saber na segunda-feira se teremos continuidade desta movimentação de alta ou não. Mas o fato é que a Intel realmente está muito forte, ela está passando por esse processo de estruturação, uma questão geopolítica, enfim, todas essas questões estão acontecendo envolvendo a empresa, e por óbvio, talvez ela continue recebendo incentivos aí de outra maneira do governo, já que a afirmação foi que de 10 bilhões virou 60 bilhões de dólares, né? O governo americano, em tese, embolsou de lucro, né? Poderia embolsar porque não vendeu as ações, né? Mas enfim, muito forte. O que vale a pena aqui, na minha opinião, é o seguinte, tá? Eu não sou muito fã de comprar a rompimento de máxima histórica, mas ele está acontecendo. O que eu acho que pode fazer sentido aqui é tentar comprar em times menores, como 60, 120, 240, fazendo parciais no dia e tentando surfar, né, esse ímpeto comprador que vem muito forte. Tá? Porque não tem como a gente se entrar no rompimento, no caso na segunda, desse pivô máximo histórico, o stop vai ficar lá embaixo. Acredito que vai ficar muito grande, né? É um stop de 15%. Não compensaria, tá? Na minha visão, não acho que faz muito sentido. O ideal seria até mesmo uma pequena correção, tá? O que seria natural também, tá? Ou numa tentativa de um processo de retomada. Aqui nos times menores, aqui eu já estou no de 60 minutos, né? Uma hora, para uma continuidade dessa movimentação de alta, porque nesse ímpeto todo que a Intel está trabalhando, é muito difícil entrarmos, tá? De alguma maneira. Então, o ideal, o melhor cenário é aguardar para ver se vai haver uma correção para que possa ser entrado aqui. E esperamos, né? Eu sei que a Intel está com esse ímpeto, aquela coisa toda, está subindo e tal, mas eu acho que eles esqueceram de uma coisinha, tá? Estávamos numa situação ruim, paramos de pagar dividendo. Voltamos agora a uma situação em tese boa, e o dividendo ficou faltando aí, né? O último dividendo que ela pagou foi 0,12 cents por ação. Ela mantinha uma média, né, de 0,12. Aqui, ó, 0,36. Mas 0,12 ela já vem de 3 balanços consecutivos significativos aqui, a gente está vendo, ó, os verdinhos. E agora Intel tá na hora de começar, né, a querer pagar dividendo para a galera que surfou essa onda, né? Mas não sei se quem conseguiu pegar esses quase 400% de alta tá se importando em receber ou não dividendos, tá? Mas assim, esperaria, não teria nada para ser feito aqui no momento. Talvez no intradia, que nem no moldes que eu comentei, ele tenta pegar uma retomada de movimento num curto prazo, com a parcial na máxima do dia, e tentando segurar uma movimentação mais ampla para o futuro. Acho que pode valer a pena, mas entrar agora não vale mais a pena. E para você que já está dentro da Intel, está feliz da vida, sorriso no rosto, não tem muito o que fazer, tá? Deixa rolar, deixa ela surfar, porque aparentemente nós teremos aí uma continuidade dessa movimentação e quem sabe aí a gente não possa ver a Intel brilhando um novo dia, raiando com uma alta de o que, uns 300 dólares? Para saber isso, vamos fazer uma projeção aqui, tá? Vou fazer uma projeção desse pivô aqui, pelo menos da amplitude. Seria lá na casa dos 167. 167, 2% seria 200 dólares. Teríamos ainda um potencial interessante, né? Tá? Então ainda faz mais sentido, a gente está falando de 25%.
faz sentido para quem está de fora tentar aquela ideia que eu comentei ali dos times menores, tá? Faz sentido porque ela tem potencial para ir embora, tá? Ela tem potencial para ir embora. Vamos ficar na aguardo se realmente isto vai acontecer. Beleza, então, galera? Então, essa foi a notícia impactante que foi vinculada à Intel, que trouxe essa movimentação muito forte. Imagina se realmente esse contrato, né? Eu sei que o Trump ele é meio complicado, porque, né? A gente sabe que as falas deles mexem com o mercado de maneira geral, e às vezes ele está blefando, às vezes não. Mas se realmente for confirmado esse acordo com a Apple, quem sabe aí no futuro a Intel realmente possa, de maneira mais convicta, subir muito forte e mudar de patamar, né? Ser vista lá como 200, 300 dólares a ação. Então, muito cuidado, muita atenção, e até mesmo o oposto é verdadeiro, no sentido que se a Apple se manifesta e diz que não vai haver acordo, que eu não acredito, que provavelmente deve estar acontecendo uma pressão política em cima da Apple por conta disso, acredito que as ações voltariam a cair, não sei se tudo, mas talvez uma porcentagem significativa, mas ficando ainda, acredito, nessa faixa entre 123 e 96 dólares. Beleza? Então, galera, vejo vocês no próximo vídeo, mas não se esqueça, antes do final, curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu consiga continuar trazendo informações importantes do mercado financeiro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.